O nosso bate-papo hoje, no quadro Gente que Faz, é com o empresário Wilson Mateus. Ele hoje é uma referência para muitas pessoas que querem empreender no seu próprio negócio, mas que têm medo de encarar alguns desafios que a vida apresenta, né? Então hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história de sucesso do seu Wilson Mateus. Seja muito bem-vindo ao programa Referencial. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com você nesse programa maravilhoso e assim, pela oportunidade da gente poder falar um pouco da nossa história, né? Então, eu fiquei aqui curiosa, né, para saber como começou essa história, né, de empreendedor. Ser empreendedor, muitas pessoas já me perguntaram se a gente nasce empreendedor ou como fazer para ser empreendedor, né? Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu fui empurrado a ser empreendedor, porque foi desde criança, né? Porque meu pai morreu, eu tinha 4 anos e a minha mãe, muito pobre, com 4 filhos, teve que morar na casa do nosso avô, na fazendinha do nosso avô, que ficava entre Imperatriz e a Açailândia. E tive muita dificuldade de aprender a ler e escrever e por esse motivo a minha mãe me mandou para Imperatriz, né? E fui morar na casa da minha avó para estudar em Imperatriz. Então, muito pobre, eu precisei me virar logo cedo, né? Estudava pela manhã, na época, e à tarde eu tinha que me virar para ganhar algum dinheirinho para ir custeando as minhas coisas, né? Objetos pessoais. Então, desde cedo aprendi a me virar. Então, a minha história de empreendedor começou aí aos 6, 7 anos de idade, né? Bom, e aí, estando em Imperatriz, né? Você ficou em Imperatriz, na cidade de Imperatriz, até quantos anos de idade? Até 23 anos de idade. E a partir disso, seu Wilson? A partir disso, logo, isso aí teve uma história longa por trás, né? Mas se eu pegar desse ponto que eu comecei a ir para Balsas, sempre por conta da necessidade, né? E eu tinha já quebrado 2 vezes. Tinha aberto 2 empresas, aliás, nem 2 empresas, 2 ramos de negócio que era na época, né? E depois de ter quebrado, passado por garimpos e tal. Isso lá em Imperatriz? Lá em Imperatriz. Passei por vários garimpos. Quando larguei meu último emprego, que foi numa indústria de refrigerante, e aí eu fui tocar o meu negócio por conta própria, deu errado 2 vezes. Aí fui para o garimpo, deu errado, passei em 3 garimpos, deu tudo errado. Naquela época, né, do garimpo. Da época de garimpo, de Serra Pelada, de Camaru, então teve uma história longa por trás disso. Então isso já me fez empreendedor, né? Porque eu já senti o gosto de abrir um negócio, de tentar e de errar. Então, não tinha medo de errar. Não tinha medo de errar, até porque não tinha muito o que escolher, né? E entre voltar a ser funcionário e tocar e tentar de novo um terceiro negócio, aliás, um quarto, porque também fui garimpeiro, né? E eu não hesitei, né? Então, o que diferencia é aquela vontade de fazer, é perder o medo, né? E eu tentei de novo, fui vender refrigerante na rota de Balsas, eu não conhecia Balsas, eu conheci Balsas, ouvi falar de Balsas através de um amigo que eu encontrei na Serra Pelada, que me falou de Balsas, e eu o convidei para vender refrigerante lá, porque... Foi no garimpo, então, que surgiu essa luz, a luz de Balsas, né? E aquela coisa, surgiu uma luzinha no final do túnel e eu queria conhecer aquela luz. Então aí é por isso que eu digo que eu fui obrigado a empreender, né? Pela necessidade mesmo. E aí eu ouvi essa história e fui bater em Balsas. Não contei história, né? Bom, esse espírito aí arrojado, né? Meio que a gente pode dizer assim, não ter medo, né, desse desafio, do que é novo. Isso não assustava você? Não assustava. E assim, eu comecei a ir para Balsas em 84, em 31 de outubro de 84, vendendo refrigerante. Depois de ter quebrado 2 vezes, eu tinha muito medo de quebrar de novo, então eu já fui muito mais seguro, mais com o pé no chão, mais consciente do que eu tinha que fazer, já corrigido os erros que eu já tinha cometido. E nessa época, em 84, eu tinha 21 anos, né? Tinha muita energia. E então comecei a vender refrigerante.
E durante 2 anos eu tive uma oportunidade muito grande, porque Balsas estava bem no início, estava nascendo um corredor de exportação e nascendo a soja naquela região, então é uma região que prosperava muito bem. E eu cheguei, mas chegou na hora certa. No lugar certo, na hora certa, né? Tanto que a primeira vez que eu entrei em Balsas, eu senti que aquilo, sim, era uma cidade que ia me... eu senti que eu ia prosperar naquela cidade. É preciso coragem, seu Wilson, para Muita encarar. coragem, precisa muita coragem, muita determinação, muita força de vontade. Você precisa abrir mão de muita coisa da sua vida pessoal, né? E foi o que eu fiz na época. Fui com muita determinação para Balsas. Eu cheguei a dar 2 viagens por semana. E o tempo passou, eu comecei com um caminhãozinho, devendo. E com menos de 1 ano eu já tinha 2 caminhões, eu já levava um com refrigerante, um com mercadoria. E eu ia carregado e voltava carregado, porque eu ia vendendo mercadoria, refrigerante. E para você ter ideia, eu carregava uma cozinha na mala do caminhão. E eu parava 10 horas da noite, depois de virar toda a carga de refrigerante, porque o refrigerante a gente ia vendendo o líquido, percurso, pegando o vasilhame. E aí a gente ia botando em cima. Quando era à noite, depois das 8, 9 horas da noite, eu parava num posto de gasolina, virava toda a carga com um ajudante que trabalhava comigo. Aí que eu ia tomar banho e fazer a minha janta. Eu terminava de jantar à meia-noite. Nossa, é preciso muita determinação. Muita determinação. Mas isso me gerou bons frutos, porque no mês de 1 ano eu já tinha 2 caminhões. E eu já estava prosperando, né? Bem diferente da época que eu vendia na região do Pará, que eu vendia muito fiado, não recebia. Lá ao contrário, eu vendia muito à vista, recebia tudo direitinho e fui crescendo. Eu cheguei a um ponto, eu morava, na época eu morava no quintal da casa da minha sogra e eu morava num barraco de madeira, só tinha a cozinha e o quarto. E chegou uma época que eu ainda não tinha alugado prédio em Balsas, não tinha aberto mercearia, só cabia a minha cama e eu já usava a cozinha da sogra porque estava tudo cheio de mercadoria. Eu fui estocando, eu sempre gostei de estoque, né? Então fui estocando. Minha casa chegou um ponto que as caixas estavam quase caindo por cima da gente quando estava dormindo. Estava se tornando já o depósito da mercearia que já estaria por vir, né? Exatamente. Porque logo você conseguiu abrir a mercearia, né? Chegou uma época que eu decidi botar a mercearia em Balsas, porque começou, às vezes eu levava 2 cargas e sobrava alguma coisa, e a ideia era deixar minha esposa lá. E ela ficava vendendo o que sobrava e eu ficava viajando. E aí um dia, passando na Avenida Catulo, vi uns pedreiros construindo um salãozinho de 5 por 10, era 50 metros quadrados. E eu fui lá e perguntei quem era o dono, me informaram, fui lá e conversei com o dono e dei sorte porque ele estava fazendo realmente o salão para alugar. E eu de imediato já aluguei aquele salão e tinha um terreno do lado que era de um cunhado dele, me ensinou onde era a casa do cunhado. No mesmo dia eu aluguei o prédio e comprei o terreno do lado. Só. E aí montamos abriu a primeira mercearia. A primeira mercearia em agosto de 1986, uma mercearia de 50 metros quadrados. Olha, é uma história e tanto. E a gente vai continuar conversando um pouco mais com o empresário Wilson Matheus, que está aqui contando para a gente, né, dessa experiência e incentivando você, principalmente, né, a fazer também a diferença, a acreditar em você mesmo, nos seus sonhos, né, seu Wilson? Sonhos, isso. Todos nós temos sonhos, só que nós temos que transformar ele em meta e temos que arregaçar manga e temos que ir para cima, né? Então a gente volta já para continuar esse bate-papo aqui com o empresário Wilson Matheus. Bom, e de volta, vamos continuar o nosso bate-papo com o empresário Wilson Matheus, né, contando um pouco da sua história, dessa luta que foi para chegar a esse ponto em que chegou hoje, né, seu Wilson? Foram lutas e mais lutas. Muitas viagens, muitas noites de sono, né? Depois que eu abri essa mercearia, a ideia, como eu falei, era deixar minha esposa lá. Em pouco tempo eu tive que voltar para dentro, porque a demanda começou a aumentar muito. Na época, Balsas estava nascendo, como eu falei, a plantação de soja, crescendo muito, foi criado corredor de exportação, então tinha uma necessidade muito grande. E os supermercados locais, eles não conseguiam atender toda a demanda.
Então a gente fazia muita ação. Chegou um ponto que, como eu mesmo que buscava a mercadoria Imperatriz, eu que puxava verdura. Você mesmo dirigia os caminhões, fazia tudo? No primeiro ano de que nós abrimos varejo, eu que buscava, eu que comprava, eu que dirigia o caminhão. Então eu ia para a Imperatriz e comprava tudo na parte da manhã, fazia cotação no mercadinho Imperatriz, nos atacados. E à tarde eu ia carregar o caminhão. Depois que eu fechava a carga, eu ia carregar. Porque eu comprava em vários lugares, comprava hortifruti, né? E o negócio foi crescendo, foi melhorando. Aí nasceu a necessidade de buscar hortifruti em Goiânia, em São Paulo. Aí nessa época eu já tinha comprado um caminhão-truque e continuei dirigindo. Eu fiz várias viagens para Goiânia, eu fiz viagem para São Paulo buscando hortifruti. Rodava 2 noites seguidas, né, com hortifruti. Às vezes eu dava uma viagem em Goiânia e dava 2 em Imperatriz. Eu cheguei a ter semana que eu passava 3 noites sem dormir. Nossa. Naquela época. Isso serve como um grande exemplo, né, seu Wilson? Porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, presidente de um grande grupo, né, como hoje é o Grupo Mateus, né, que é um conglomerado de empresas, mas não sabe como foi para chegar até aí, né? Assim, porque eu acredito, eu como empreendedor e pela vivência que eu tive, eu não acredito em empreendedor que esbanja dinheiro, que gasta dinheiro sem necessidade. As pessoas podem até achar que, às vezes, alguns me chamam de pão duro, disso ou daquilo, mas da onde eu vim, eu fui obrigado a pensar em economia, a pensar em centavos. Até porque quem mexe com varejo pensa em centavos. Então, para se chegar, para se alcançar o topo, tem que ter perseverança, tem que tomar cuidado com as finanças, tem que tomar cuidado com os gastos, e tudo na minha vida foi difícil. Não é fácil. Quem está lá fora hoje vê o Grupo Mateus, e alguns atiram pedras e tal, eles não veem, eles precisam entender o que tem por trás disso. Tem pessoas que trabalham, tem muitas pessoas que trabalham, e trabalham de sol a sol. E o que a gente quer, o mínimo, assim, nós como empreendedores, eu acho que a gente e outros que quer contribuir com o desenvolvimento das nossas cidades, com o desenvolvimento do nosso estado e até do nosso Brasil, é que no mínimo a gente seja reconhecido pelo nosso trabalho, né? E eu sei, eu sou grato porque tem muitas pessoas que reconhecem. Mas tem muitas pessoas que ainda não reconhecem, mas eu acho que é porque não conhecem direito a história, não sabe de onde vem. Muitas pessoas, às vezes, eu tenho convidado pessoas para conhecer o nosso administrativo, para entender como funciona toda a mecânica, todos os processos. As pessoas não têm noção que aqui na nossa retaguarda, só no nosso administrativo, tem mais de 800 pessoas trabalhando. Para que essa máquina funcione, tem muitas engrenagens que precisam rodar e que precisam estar azeitadas. E para chegar nesse ponto, teve muito trabalho, muito suor. Tem, até hoje. Muitas noites sem dormir, né? Até hoje. Acredito que até hoje. Até também, hoje. né? Agora, para mim vir para a sua entrevista, eu tive que parar uma reunião, né? Porque demorou bastante e tive que parar para vir aqui conversar com você, com o público, né? Seu Wilson, hoje o Grupo Mateus, ele envolve várias, né? Envolve a parte de eletrodomésticos, né? A parte de supermercado. Para chegar nesse ponto que chegou, hoje a sua rotina, eu acho que está mais difícil ainda do que antes, né? É muito mais difícil. Porque empreender numa região como a nossa, que é denominada fim de linha, porque São Luís é fim de linha, né? Então, muitos serviços que as redes de varejo do sul, do sudeste têm, como panificação, como fatiados e outras mais, como aqui a gente não tem, nós fomos obrigados a fazer. Então, para nós tivemos que fazer algumas coisas diferentes dos outros. Então, nós tivemos que criar empresas paralelas ao nosso de varejo para agregar valor e agregar serviços. E a gente foi obrigado a desenvolver essa estrutura que hoje ela nos dá sustentação. Então, nós tivemos que desenvolver um próprio sistema. Nós temos hoje uma equipe de TI, desenvolvimento de sistema gigantesca.
Nós já estamos vendendo sistema para fora. Nós fomos obrigados a desenvolver centros de distribuições robustos, porque para mim poder manter as lojas abastecidas com o mínimo de ruptura, nós temos que ter no nosso CD entre 45 e 60 dias de estoque. Nós temos que ter uma logística muito mais azeitada do que qualquer concorrente nosso, porque as nossas distâncias são longas, são cidades distantes uma das outras. No Maranhão é sempre assim, né? E se você pensar no Pará e no Piauí, muito mais ainda, né? O Pará ainda é pior. Então nós tivemos que desenvolver toda uma técnica ao longo desses 32 anos. Tivemos que desenvolver a indústria de panificação, e aí nasceu a ideia da gente centralizar todos os produtos que eram manipulados do fundo de cada loja. Nós hoje estamos acabando de centralizar esse serviço e a gente consegue ter muito mais qualidade, com muito mais padrão e muito mais rapidez nesse serviço. E com isso a gente baixa custo e a gente se torna cada vez mais competitivo. Como é que o senhor se sente sendo responsável pela geração de emprego em 3 estados, né? Hoje alcançando aí uma média de 22 mil funcionários, não é isso? Eu acho que a gente termina esse ano com 24 mil. Uau, esse é a meta desse ano com todas as unidades que nós temos para abrir. Então, a responsabilidade é grande. Então, eu me sinto, às vezes, pressionado cada vez mais a não errar. Hoje, eu já não posso me dar o direito de cometer erros básicos. Nós temos que ser muito mais assertivos, porque nós temos uma concorrência mundial e que essa turma não brinca, né? Eles estão invadindo o país inteiro. E nós temos que nos preparar para essa competição, porque nessa competição que está chegando aí, é uma competição de alto nível. Se a gente não estiver preparado, a gente vai sucumbir. Então, nossa preocupação o tempo inteiro, ganhar escala, ganhar volume, ganhar musculatura, estar bem posicionado no mercado. Então, por isso que a gente se vira nos 30 para poder não sofrer as consequências que o mercado nos impõe.